Olá, nós vamos fazer a aula de análise essencial da disciplina de análise orientada a objetos. Aqui nós vamos ver conceitos básicos da análise essencial, modelo de implementação e modelo essencial. A análise é um processo de comunicação entre engenheiros e analistas e seus clientes ou usuários do sistema, com o objetivo de definir detalhadamente o propósito e os requisitos desse software. Também é um estudo de que um problema que antecede a uma tomada de decisão. A análise nada mais é do que compreender o que um cliente quer, colocar no papel, para posteriormente podemos desenvolver um software. Como conceito de requisito, nós temos a compreensão de um conjunto de características de que o sistema deve possuir para atingir o seu propósito. Ou seja, eu vou juntar tudo o que o meu cliente quer, colocar no papel para depois fazermos o desenvolvimento propriamente dito. Dentro das etapas de análise, eu tenho que fazer um aprendizado do negócio, porque não adianta nada eu fazer o software se eu não conheço o negócio. Ele não vai sair com tanta qualidade quanto se eu conhecesse o negócio. Eu tenho a parte de estruturação e representação dos requisitos de sistema e validação desses requisitos do usuário. Eu tenho que ver com o usuário se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. A análise nada mais é do que uma modelagem, que vai representar alguma coisa do mundo real. Eu vou conseguir fazer uma abstração dessa realidade, selecionar características desse mundo real que são relevantes e colocar tudo isso no software. Para que eu tenho que modelar? Eu vou possibilitar um estudo do comportamento do sistema, ou seja, quando eu terminar o sistema e for testar ele, eu vou poder saber se ele está fazendo corretamente as funções ou não. Vou facilitar a comunicação entre componentes de equipe, inclusive vou poder envolver os usuários, vou poder possibilitar uma discussão de correções e modificações com o usuário, propor soluções que sejam melhores para aquele requisito e vou formar uma documentação desse sistema. Então, não vai estar tudo na minha cabeça, vai estar no papel. Esse modelo, eu vou ter esse conjunto de características da realidade. Isso corresponde a uma dimensão do modelo e eu vou ter vários níveis de abstração. Esse nível de abstração diz respeito ao detalhamento com que essas características do sistema são representadas. Eu tenho vários níveis. Eu tenho o nível conceitual, que baseia-se nas características do sistema independente de ambiente computacional. E para isso eu preciso do usuário, porque ele tem que me dizer o que ele quer. Nível lógico, que são características que dependem de um determinado tipo de sistema computacional, só que são independentes de produtos específicos. Então eu vou a nível de hardware, eu tenho que saber aonde que vai ser instalado. E o nível físico é o que são dependentes específicos de um sistema computacional. Então tem que ser aquela linguagem, aquele banco de dados, aquele hardware. Quanto à dimensão dos métodos de análise essencial em sistema, nós temos 3 dimensões. Os dados, que diz respeito aos aspectos estáticos e estruturais do sistema. Controle, que leva em conta aspectos temporais e comportamentais do sistema.
e as funções, que são as transformações de valores. Baseado no grau de abstração, eu tenho o nível essencial, que é o modelo essencial, propriamente dito, que representa o sistema num grau de abstração completamente independente de restrições tecnológicas. E o nível de implementação, que seria o modelo de implementação, que passa a considerar restrições tecnológicas impostas pela plataforma de hardware e software a ser utilizada para implementar esse sistema. Nisso, eles constituíram a análise estruturada primeiramente, que foi a partir da crise de 70, porque os softwares eram construídos sem qualidade, e eu tive um aumento dessa necessidade de ter softwares. Como característica, a análise estruturada realiza uma análise top-down. O que é isso? Eu faço todo o sistema e depois eu vou em pontos específicos e vou explodindo os processos para ter esse detalhamento. E aí eu vou incluir funções e dados. Quais que são os benefícios dessa análise estruturada? Os usuários obtêm uma ideia mais clara do sistema, proposto pelo diagrama de fluxo de dados, do que é obtido através da narrativa e fluxos de sistemas físicos. A apresentação em termos de fluxo lógico consegue mostrar mal entendidos e pontos controversos. As interfaces entre o sistema e os outros já existentes são mostrados de modo bem claro, e o uso de dicionários de dados para guardar os itens do glossário do projeto economiza o tempo ao resolver rapidamente os casos em que as pessoas chamam a mesma coisa por nomes diferentes. Continuando, qual que é a desvantagem da análise estruturada? O esforço, a formalidade e o grau de detalhe necessários, especialmente na construção do dicionário de dados, muitas vezes sofrem resistências. Por quê? Porque a pessoa sempre fez daquele jeito. Então é complicado você mudar processos que são feitos ao longo do tempo. Tem havido uma certa preocupação por parte dos programadores de que, ao obterem especificações detalhadas da lógica no português estruturado, acabarão retirando todo o prazer da programação, tornando-os meros codificadores. E aí a gente entra numa questão de quem são as pessoas que fazem a análise dos sistemas, né? Hoje a gente já vê que há essa necessidade de divisão entre as pessoas, porque, querendo ou não, é muita coisa para uma pessoa fazer sozinha. Se for pensar em fazer a documentação, o banco de dados, etc. Qual que é a composição da análise estruturada? Ela contém o diagrama de contexto, o diagrama de fluxo de dados e o dicionário de dados. A análise essencial, ela preservou esses diagramas citados há pouco e estabeleceu um novo ponto de partida, que é a identificação dos eventos que afetavam o sistema. Na análise estruturada, os dados eram importantes, assim como suas funções. Então, a partir desses diagramas, começou a se pensar nos eventos do sistema para eles serem colocados agora como destaque. Não está preocupada com a tecnologia a ser usada, então eu penso numa tecnologia perfeita. Aonde que eu vou codificar? Isso é outra história, é outro ponto e eu não preciso me preocupar com isso. Ainda dentro da análise essencial, nós temos dois tipos de requisito, que são o requisito verdadeiro e o falso. O verdadeiro, ele tem uma característica ou capacidade que um sistema deve possuir para entender seu propósito. E o conjunto de requisitos verdadeiros é a essência desse sistema.
Já o requisito falso, ele tem como característica ou capacidade de que o sistema não precisa possuir para atender o seu propósito. Então, aquilo ali seria um a mais no seu sistema, caso ele disponha da implantação da tecnologia perfeita. Então, não é algo essencial para o sistema. Ainda dentro da análise essencial, nós temos os eventos, que é um fator importante e pode ser definido informalmente como acontecimento do mundo exterior que requer do sistema uma resposta. Ele é um estímulo. Toda vez que você vai abrir um sistema, você vai colocar um estímulo para esse sistema ser respondido. Então, você vai colocar seu login e senha, vai apertar o botão, isso são estímulos para o seu sistema fazer alguma coisa. E a resposta é o resultado da execução de um conjunto de ações do sistema, como consequência do reconhecimento pelo sistema de que um evento ocorreu. Eu cliquei no botão, eu solicitei um relatório. Então, ele vai me dar uma resposta em função desse estímulo. Ainda a gente tem algumas considerações, que o fluxo de dados saindo do sistema para uma entidade externa também tem que ser considerado. A mudança de estado de um repositório de dados, então eu estou acrescentando um dado, eu estou excluindo um dado. E o fluxo de controle saindo de uma função para ativar outra. Eu vou abrir uma janela. Ainda dentro da análise essencial, nós temos diversos tipos de eventos, tá? O evento orientado por fluxo de dados, que é provocado por uma entidade externa, a qual envia os dados para o sistema. Então, eu vou colocar meu nome e minha senha. O estímulo produzido por esse tipo de evento é a chegada de um fluxo de dados que vai ativar essa função. Já o orientado por controle, o estímulo provocado por esse evento é a chegada de um sistema de fluxo de controle, ao qual apenas notifica o sistema da ocorrência do evento. Pode haver fluxos de dados complementares associados ao evento, mas não é através da chegada do fluxo de dados que o evento toma conhecimento, que o sistema toma conhecimento da ocorrência desse evento. Então, eu vou entrar com algo no sistema. Posso ter várias coisas, mas não é ele que vai dizer para o sistema que está ocorrendo o evento. É outra parte. Ainda dentro dos tipos de eventos, nós temos o orientado por controle, que envolve dois casos. Quando uma entidade externa envia um comando, um fluxo de controle para o interior do sistema ativando uma função, ou uma função é ativada por um fluxo de controle oriundo de outra função interna. Tá? Então fica bem diferente. Um está vindo fora do sistema, é um estímulo feito pelo usuário, e o outro pode ser um processo estimulando o outro. O evento temporal é aquele em que o estímulo é a chegada ao sistema de informação de haver um passado. O evento temporal, só reformulando o pensamento, que não ficou muito bem explicado, é aquele que depende de datas, né? Eu vou fazer um agendamento, ou eu posso colocar um estímulo para o meu sistema que mensalmente ele tem que emitir um relatório X, ou a impressora fiscal, a hora que eu ligo ela, ela emite aquela leitura X. Isso é um estímulo. Todo dia ela tem que sair aquela leitura X. Mensalmente eu tenho que emitir o meu relatório de vendas. Em vez de eu ir lá e emitir o relatório de vendas, eu posso deixar o meu sistema fazer isso automaticamente. Ok? Acredito que agora ficou melhor explicado.
Atividades essenciais, né? São todas as tarefas que o sistema deve executar para atender completamente ao seu propósito, mesmo considerando que ele será implementado em uma tecnologia perfeita, ok? Uma atividade essencial deve executar todo o conjunto de ações necessárias para responder completamente um e somente um evento. Então, um evento é só uma atividade. Eu não posso ter mais de um evento. As atividades fundamentais produzem a informação que é parte desse propósito declarado no sistema. Então, se eu atendo isso pelas atividades fundamentais, eu vou produzir respostas externas ao sistema. Eu vou dar esse feedback para o meu usuário. E as atividades custodiais, elas criam e mantêm memória necessária para a execução das atividades fundamentais, adquirindo dados do ambiente externo e ao sistema e armazenando esses no repositório de dados, tá? Então, respostas que são internas ao sistema são produzidas por essas atividades. Se eu tenho uma atividade fazendo esses dois tipos, eu tenho atividade composta. Então, ela dá um feedback para o usuário e grava no banco de dados. Como atividade essencial, respondem completamente a um e somente um evento, a comunicação entre elas será sempre feita via memória e nunca diferente disso, tá? Essa característica da comunicação entre atividades essenciais torna o particionamento por eventos uma abordagem adequada para dividir um problema em partes independentes. Por isso que eu consigo fazer a explosão dos meus diagramas de fluxo de dados, porque eu tenho essa independência. A memória essencial é um conjunto mínimo de dados que deve ser armazenado pelo sistema para atender o seu propósito, considerando que ele será implementado por uma tecnologia perfeita. Então, não estou pensando em hardware nem em que linguagem. Eu utilizo os modelos de banco de dados, tá certo? E nos diagramas de fluxo de dados, ou DFD, são representados por repositório de dados. Cada entidade e relacionamento vai ter os atributos, vai ser representado por esse dicionário de dados. Eu não uso chave estrangeira nessa representação e deve mostrar através do acesso aos repositórios que correspondem ao relacionamento e as entidades que participam desse relacionamento. A especificação da essência do sistema, nós temos o modelo ambiental, que define a fronteira entre o sistema e o resto do mundo, e o comportamental, que define o comportamento das partes internas do sistema, necessária para interagir com o ambiente. No modelo ambiental, eu tenho que ter um propósito. Todo sistema tem um propósito, tem um objetivo. A gente não faz um sistema que está na nossa cabeça. Então, eu tenho como modelo ambiental o propósito desse sistema, a lista de eventos, que é o que o meu sistema tem que responder, e o diagrama de contexto, que vai representar o sistema como um todo e as interações com o ambiente externo, ok? Você pode ter um dicionário de dados ou não. No comportamental, eu tenho o diagrama de entidades e relacionamentos, que é o meu banco de dados, o diagrama de fluxo de dados particionados em evento. Então, cada evento vai ter um DFD. E os diagramas de transição de estados, né, que representam o comportamento dessas entidades e relacionamentos com atributos ao longo do tempo. Né? Então, vou ter um diagrama desse para cada entidade que possui um comportamento. Ou seja, o diagrama de transição de dados, eu vou ter para cada entidade, para cada tabela do meu banco de dados com atributos, eu vou ter um comportamento significativo. Ou seja, eu vou ter mais de um estado ao longo do seu ciclo de vida.
né? Aí pode estar vazio, pode estar alterado, pode ser inserido, pode ser excluído. Os diagramas de fluxo de dados organizados em nível hierárquico, eu começo sempre do zero. Então, eu faço um DFD geral do meu sistema e a partir desse DFD eu vou explodindo em processos menores, aqueles que eu sei que têm uma grande quantidade de funções que precisam ser detalhadas. E o dicionário de dados propriamente dito, como já foi demonstrado em sala, ok? E a gente também tem a especificação lógica dos processos, que descreve a lógica dos processos do diagrama, que não foram detalhadas em nível inferior. Aqui a gente tem as referências, então quem quiser baixar, eu aconselho, são materiais bons para o entendimento dessa parte, ok? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Eu vou deixar esse exercício e vou colocar as figuras para vocês trabalharem em casa e aprofundarem esse conhecimento.